Bem, olá a todos, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagem e Visão Computacional, com o tema Modelos Generativos Multimodais. Nessa aula, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte da aula vai ser mostrar o método mais simples, né, de modelo de difusão, para a gente ter uma ideia assim, do que é a essência do processo de difusão para criar um modelo generativo, né? E aí, na segunda parte da aula, eu vou mostrar que esses princípios podem ser generalizados, né? E a gente ter vários modelos generativos usando inspirações diferentes, né? Inspirações baseadas na física, em processamento de imagens, em redes neurais, né? Então, é isso, né? Vou começar, então, falando desse trabalho aqui, que é o Iterative Alpha Deblending, né? E exatamente o subtítulo aqui já diz, né? Quer dizer, um modelo de difusão determinista generativo, né? Eu diria que quem tiver com o microfone ligado, desligar o microfone que está atrapalhando. Bem, então, começando, né? Como eu falei, eu vou mostrar esse trabalho, né? Que é um paper que foi publicado no SIGGRAPH desse ano, né? Em agosto de 2023, e que é exatamente esse paper Iterative Alpha Deblending, né? E o que é interessante desse paper é que, essencialmente, ele mostra uma maneira muito intuitiva, né, de pensar no processo de difusão, e é uma maneira que a gente entende bem, principalmente quem é de processamento de imagem e computação gráfica, né, porque é baseado em blending, né, em combinações, né, lineares aí de coisas, né, com uma espécie de um peso aqui, né? Então, e aqui, na verdade, a gente está fazendo um blending, né, de uma imagem que tem ruído para uma imagem que não tem ruído. Então, isso você pode pensar que é um processo de difusão análogo que a gente já estudou aqui no curso, né, que seria exatamente o Probabilistic Denoising Diffusion Model, né? E a gente vai ver que, embora na aparência pareça ser a mesma coisa, né, na prática é bem diferente, porque é muito mais simples, né? Mas isso revela a essência, né, do processo de difusão, né? Então, a questão é, talvez esse seja realmente o modelo mais simples de difusão que a gente pode imaginar, né? Mas certamente é um modelo, mesmo que não seja o mais simples, é um modelo muito intuitivo, né? E que exatamente mostra esse princípio essencial, né, do processo de difusão para criar um modelo generativo, né? Então, qual é o cenário aqui? O cenário é assim, nós imaginamos que nós temos, como a gente vem vendo aqui no curso, já desde que a gente começou a estudar modelos generativos, né? Principalmente modelos de variáveis latentes, né? Cenário é que a gente tem, como é muito difícil aprender uma distribuição complexa, né? A partir de amostras, né? É, e que a gente vai fazer é imaginar que a gente tem uma distribuição simples, né, que a gente entende, e, e trabalhar com essas duas e relacionar uma com a outra, né? Então, a ideia aqui é que a gente tem duas distribuições, essa distribuição P0, que seria o nosso espaço latente, né? É, e aqui a gente está representando ela como uma distribuição normal, né? E aqui a gente tem uma distribuição complexa, né? Que no caso seria uma distribuição de imagens de gatos, né? E aqui está representado como duas modos aqui, né, de uma densidade, com densidade gaussiana, né? E poderia ser uma coisa bem mais complexa que isso, né? Então esse é o cenário e a gente vai querer relacionar uma com a outra num processo de difusão, né? E qual é o método que a gente vai usar para relacionar, né, essas duas distribuições, né? A gente vai transformar, né, essa distribuição P0 na distribuição P1, né? Então, a distribuição P0 a gente conhece, né? Dada aqui que é a distribuição normal, né? E a distribuição P1 a gente não conhece e quer descobrir ela a partir dessas amostras, né? E a gente sabe amostrar dessa distribuição P0, né? E aí, como a gente vai fazer para relacionar uma com a outra? É exatamente usando blending, né? Quer dizer, essencialmente a gente vai interpolar as amostras, né? Então a ideia é assim, você
você tem uma amostra aqui dessa distribuição que você não conhece, né? E você sabe amostrar dessa distribuição. Aí você vai pegar essas duas amostras aqui, né? Que está no dado, né, de treinamento, né? E a outra que você está no seu espaço latente, e você vai interpolar essas amostras. E aí, com isso, você vai ter exatamente o que a gente viu aqui, né? Quer dizer, que é exatamente esse fluxo aqui que é dado pelo processo de difusão, né? E aqui, imaginando continuamente, dá para ver como você transforma de maneira gradual, né, e contínua, né, essa distribuição nessa aqui, né, visualmente, né? Mas como é que a gente faz isso, né? A gente está dizendo vai interpolar, usar blend, mas como é que é isso de verdade, né? Então, qual é o princípio, né? O princípio é esse que seria o alpha blending, né? Então, a definição aqui é a mais simples possível, né? Você tem um peso alfa, né? Você tem uma amostra, né, x0, uma amostra x1, e você vai fazer uma combinação convexa aqui, né? Uma combinação linear, né? 1 menos alfa vezes x0 e alfa vezes x1, né? E a ideia do processo é, como eu falei, você tem, né, o produto dessas distribuições P0 e P1, né, que você sabe amostrar delas, né, no caso o P1 você tem a amostra que é dado no treinamento, né, são as amostras de treinamento, e o P0 você sabe amostrar, você quer amostrar desse produto de distribuições e pegar amostras aleatórias x0 e x1 e pegar também um parâmetro alfa aqui e fazer o blending. Então, o blending é isso, quer dizer, o blending é uma transformação que vai, né, desse produto de distribuições P0, P1 na distribuição P-alfa, né? E o que a gente quer aprender exatamente é esse P-alfa aqui, né? Mas, dado alfa, a gente sabe calcular, né, uma amostra, né, X-alfa, né? Então, essencialmente é isso. A gente tem um X1, né, tem um X0 e pode calcular um X-alfa, né? E o ponto interessante é assim, imaginar a inversa disso, né? A inversa disso é o chamado alpha deblending, né? Que no caso seria parecido com um processo de antidifusão, né? E aí o deblending é uma transformação que vai, né, inversa dessa aqui, né? Então é uma transformação que vai do P-alfa, né, para esse produto de distribuições P0, P1, né? A questão é que isso é um negócio assim, é, como que a gente define isso realmente, né? Assim, essencialmente, nota que se eu tenho um par aqui, né, x0, x1, né, eu posso imaginar que eu tenho um p-alfa, mas diferentes p-alfas podem corresponder, quer dizer, o mesmo p-alfa pode corresponder a diferentes pares, né, x0, x1, né? Então, assim, essencialmente, qualquer par, né, de uma amostra aqui com ruído normal, né? No caso, a gente está usando como exemplo, né, uma distribuição normal aqui. Então, uma amostra que é um ruído e a amostra que é o dado de treinamento, né? Diferentes pares desses podem ser combinados, né, usando um alfa para produzir um X-alfa, né, que seria o X1 com ruído, né, com uma certa quantidade de ruído, né? Agora, o deblending, o que significa? Significa você escolher um desses pares x0, x1 aleatoriamente, né? Então, uma coisa que não é muito bem definida e não é muito prático de você operar diretamente, né? Então, a gente tem que pensar como lidar com esse conceito, né, no sentido, né, probabilístico, né? Exatamente a base desse método, né? A base desse método é usar probabilidade para achar um mapeamento que é determinístico, né? Como a gente já viu antes, que a gente pode pensar no processo, né, do Probabilistic Diffusion Model como uma equação diferencial determinística, né? Isso que a gente quer aprender aqui, né? Quer dizer, então, a gente quer aprender, né, um mapeamento determinístico entre a distribuição P0 e P1, né? Usando amostras dessas distribuições, né? E fazendo, né? Aí isso aqui é coisa essencial, fazendo o alpha deblending com calculando uma média, né? A gente vai fazer médias para poder estimar essa distribuição P-alfa, né? Então aí a ideia de interpretar o deblending, na verdade, que
o deblending é a operação inversa do blending, mas no sentido estatístico, né? Quer dizer, a gente não tá dizendo que essas amostras são é, é, o inverso, né, do blending, se você tiver, né, essas amostras, né, e tiver um alfa, você vai ter isso de maneira direta. Na verdade, é a inversa da estatística do processo, né? E aí, por isso é que a gente vai fazer médias, né? Então, a ideia é assim, que se você pensa aqui, né, em um certo número de passos de calcular um blending, né, que vai de P0 para P1, né, aumentando esse peso alfa, né? Se você pega um x0 fixo aqui, né, e pensa no alfa, ele pode estar relacionado com vários, né? Se você tem só dois passos, né, vão ser coisas muito diferentes aqui. Na medida que você vai pegando uma grande quantidade de alfas aqui, né, por exemplo, aqui 10 passos, 1000 passos, você vai tendo uma trajetória aqui que você pode imaginar que no limite vai ser uma coisa contínua, né? E aí, nesse sentido, você pode pensar nessa distribuição P-alfa, né, com alfa variando entre 0 e 1, né, é como um fluxo, né, esse fluxo contínuo aqui que sai de P0 e vai para P1 e que tem uma inversa, né, que você pode voltar, né? Então, é isso que a gente quer, isso que é o método, né? Agora, como fazer isso, né? Não, a questão é como você vai calcular esse mapeamento. E aí o truque disso é, na verdade, fazer uma mistura de blending com deblending e reblending. Então, a ideia é o seguinte: você vai pegar e amostrar um x alfa 1, né, de uma distribuição que você está querendo calcular, que seria o p alfa 1, né, e aí você vai fazer o deblending, né, pegando, né, pares aqui, né, x0, x1, e aí, dado esse x0, x1, você pode fazer um reblending, né, e aí você tem um alfa 2, e aí você vai calcular um x alfa 2 usando exatamente esses deblends que vieram do x alfa 1. Então, você nota que aqui você tem fixo, né? Um x0 e um x1, e você tem dois x alfa aqui, né? Que é que vai dar, né? Vai ligar, né? Um no outro nessa trajetória aqui, né? E aí, o truque é que essa operação de você fazer deblending e reblending, né, é o método básico, né, técnica básica para você poder amostrar esse caminho aqui, né, e depois calcular, né, a trajetória, né, de maneira estatística, né. Então, essencialmente, você vai encadear, né, o deblending com blending, né, para navegar, né, entre um certo P alfa 1 e um certo P alfa 2, né? E você vai poder depois fazer a média disso, né? Então, a ideia é que você vai repetir isso muitas vezes, né? Aumentando os valores de alfa, né? E, assim, na medida que você vai fazendo isso e calculando isso iterativamente, né? Você vai criar um caminho, né, aleatório aqui, discreto, né, que conecta, né, o x0 né, em x1s aqui, né? Então, e aqui você tem assim um exemplo, né, com 6 passos com alfa variando, né, do 0, 0,2, 0,4, né? E você tem vários caminhos aqui. Mas se você calcula vários caminhos aleatórios desse, calcula o caminho que seria a média, né? Isso aí a média vai ser um único caminho aqui, né? Então a ideia é que se você vai ter, né, um número infinito, né, de passos, né, nesse caminho e um número infinito de caminhos, né, você vai ter um caminho aqui que vai convergir para um único caminho, que é um caminho determinístico, que é exatamente a transformação que a gente quer calcular, né? Então, o grande resultado desse trabalho, né, é que o limite desse alpha de blending interativo, né, é o mapeamento determinístico que conecta, né, um x0 pertencendo à distribuição P0 para um único x1 pertencendo à distribuição P1, né? E aqui no nosso contexto a gente conhece, né, a distribuição P0, né, e a distribuição P1 a gente está aprendendo porque a gente vai saber esse caminho, né?
Então, isso aí é assim, o método, né, e o princípio matemático de fazer isso. Agora, como a gente faz isso, né, e por que isso funciona? Né? Porque aqui a gente fez uma afirmação, né, de que isso aqui converge, né, para esse caminho determinístico, né, usando esse processo. Né? E é exatamente tá baseado em probabilidade estatística. Então, a prova disso que funciona, né, é usar a teoria de probabilidade e a ideia aqui é a lei da probabilidade total, né? Porque a ideia é que a gente vai pegar, né, vários caminhos aleatórios e fazer a média e, por ser aleatório, a gente vai usar a lei da probabilidade total e atingir o objetivo, porque se você não usa a probabilidade estatística, você pega um único é, X-alfa aqui fixo, né? E fazer esse deblending, mesmo que você pegue vários amostras de P0 e de P1, isso não significa que você vai estar pegando, né, amostras que vêm dessa probabilidade que é o produto de P0 com P1, né? Porque você, como você está fixando esse X-alfa aqui, né, você vai pegar um subconjunto aqui dessa distribuição e um subconjunto dessa, e você não vai estar amostrando, né, essas densidades completamente. Né? Mas quando você pega um X-alfa aleatório aqui, né, você vai conseguir caracterizar esse P de alfa, né, porque todos esses subconjuntos aqui eles vão ser, você vai average out, né, quer dizer, você vai calcular as médias aqui, e aí a amostragem que você vai fazer aqui do P0 e P1 para calcular o X-alfa e o P de alfa, né, é como se você estivesse amostrando dessas densidades que você tem, né, no caso, a densidade P0 você conhece, mas a P1 você quer calcular e você tem que aprender aqui nesse processo. Né? Então, isso é a teoria que está por trás daquela afirmação. Né? E, assim, em termos de probabilidade estatística, usa, né, assim, a coisa mais essencial de probabilidade estatística, que é a lei dos grandes números. Né? Então, assim, mas funciona. Né? Agora, a questão toda é assim, o the devil's in the details, né? Então, ela funciona, mas como é que a gente faz isso na prática? Porque a gente viu que a gente não sabe calcular esse alpha de blending na prática, né? Mas tem exatamente a key idea, e que é o truque central aqui, é que se você for pensar, quer dizer, que você quer fazer esse caminho aqui, né? E pode calcular infinitos pontos ao longo do caminho, né? Você pode pensar no limite infinitesimal, né? De pegar um x de alfa, né? Que vem de um p alfa, e pegar um x de alfa mais um delta alfa, né? Que vem de um x de p de alfa mais o delta alfa, né? E aí você pode levar isso no limite, né? E aí, quando você leva isso no limite, o resultado é que esse deblending desaparece, você não precisa usar ele, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, que quando você vai fazer esse processo, né, e está pegando um alfa e um delta alfa que leva no limite, né, como se vai ser uma coisa infinitesimal, você acaba não precisando, né, fazer explicitamente essa operação do deblending, né? Quer dizer, porque se você for fazer o deblending do X de alfa, né, você tem que considerar todos esses pares, né, X0, X1, que poderiam ser combinados para gerar esse X alfa. Né? E aí, assim, se você está pensando em fazer esse passo infinitesimal, né, quer dizer, escolher um desses pares, né, e fazer esse passo infinitesimal delta alfa, essencialmente você vai estar andando, né, ao longo desse segmento aqui que vai ligar o x0 com o x1, né, o x1 menos x0, né? Mas se você imaginar que você está pegando, né, todos esses segmentos aqui e calculando uma média, né, esses pequenos passos aqui, né, no limite, você vai estar trabalhando com a média e, na realidade, você caminhando ao longo
desses segmentos randômicos aí, né, você vai estar, na verdade, caminhando ao longo da média desses segmentos, né? E a média desses segmentos vai ser exatamente a tangente, né, desse caminho determinístico aqui, né? E aí, nesse sentido, tudo que você precisa é escolher vários x zeros e vários x 1 e calcular a média. E isso, o que você está calculando aqui, na verdade, é a tangente dessa curva aqui, que seria exatamente a curva integral de uma equação diferencial determinística, né? Então, o processo é esse aqui, né? E aqui a gente vê que isso é um fluxo, né? É exatamente um fluxo, e o que a gente está aprendendo, né, é exatamente essa homotopia aqui, né? O fluxo que vai levar, né, do x0 ao x1 e o fluxo inverso que vai do x1 para o x0, né? Do, dos espaços lá P0 e P1, né? E aqui está mostrando aqui, né, a gente usou sempre essa ilustração gráfica aqui, né, 1D, né, mas mostrando com imagens, né, aqui a gente tem, cada pontinho aqui seria uma imagem que é um ruído normal, né, e aqui você tem, né, o nosso exemplo que seria, né, uma distribuição de imagens de gatos, né, e aí calcular esse caminho aqui, né, entre x0 e x1 é um gato com ruído, e o que a gente vai treinar aqui a partir, né, das nossas amostras, né, a gente tem várias amostras de gatos aqui, né, e sabe amostrar várias amostras de ruído normal aqui, né, e o que a gente vai querer aprender, né, a gente quer aprender o fluxo, né, o fluxo vai ser uma rede neural, né, essa rede neural deteta, né, que seria a rede que faz o deblender, né, que é dado essa imagem que seria o x-alfa, né, ela vai conseguir retornar, né, o par, né, que gerou esse x-alfa, que é o ruído, e a imagem sem ruído, né? E, essencialmente, o que ela está calculando é exatamente a tangente desse caminho aqui, né, que seria um caminho determinístico, né? Então, o treinamento ele é muito simples, né? Quer dizer, o que a gente vai aprender aqui é a média, né, desse vetor de diferença aqui, né, x0, x1, né? Então, o que a gente vai minimizar aqui, né, nessa rede neural de θ, né, é o θ que minimiza, né, essa distância entre, né, o x0 menos x1 menos x0 e você tem um x-alfa aqui que vai ter que dar o mesmo resultado, né? Então, isso aqui corresponde diretamente, né, a um fluxo, né, que é dado por essa equação diferencial, né, que seria dx alfa, né, que é igual ao x1 menos x0 de alfa, né? E o treinamento é um algoritmo bem simples, né, porque você vai ter que amostrar, né, um x0 e um x1, amostrar um alfa, né, fazer a operação do blending, né? Nota que você não precisa fazer o deblending, é só o blending, né? E aí você vai ter a sua função de perda, né, que é para calcular esse valor esperado, né? Você vai calcular ela aqui e vai fazer, né, uma atualização da rede, né, fazendo, né, um backpropagation, né, para atualizar, né, o parâmetro alfa, né? É isso. É muito simples, né? E o conceito é muito simples, né? Essa aqui é a beleza da coisa, né? Mas você vê que a gente está pegando todos os elementos essenciais que a gente discutiu aqui no processo de modelos de difusão generativos, né? E aqui eu fiz esse experimento, né, depois que eu li e estudei o paper, para comprovar e testar as coisas. Então, o experimento que eu fiz foi, eu peguei esse banco de dados que é o Celeb, né, que tem 200 e tantas mil imagens, né, e daí, para treinar, peguei 80% dos dados, né, 160 e poucas mil imagens,
E as imagens têm tamanho 64 por 64, né, com batch size de 64 imagens, e fui treinando, né, a máquina que eu estava usando podia usar esse batch size e treinei, né, por, né, 200 épocas com um número de iterações de difusão de 128, né? E aí o número total de iterações aqui dá 517 mil, o tempo de cada iteração foi meio segundo, né? Mas com esses dados todos, demorou 60 horas para treinar. Quer dizer, o modelo é simples, mas, de qualquer maneira, demora um pouco para treinar, né? Talvez não tanto quanto o Stable Diffusion, mas demora, né? E aí o resultado é isso aqui, ó. Aqui nós temos as amostras, né, na iteração 200, né? E aí aqui a gente vai aumentando até é, é, perto de 500 mil, né? Que é esse número final aqui de iterações, né? E aí nota o seguinte, que a curva de aprendizado aqui, ela começa e vai decaindo, né? Mas o negócio é interessante que quando chega mais ou menos aqui, assim, eu tô vendo, é, é, passa de, aqui está em 81 e aqui chega a 76, né? E não desce mais que isso, né? Então, aqui dá para ver que isso aqui é mais ou menos, né? Esses 76 mil, 76 milhões, 150 mil, 700, tananã, né? Isso aqui é exatamente a média que a gente estava querendo calcular, né? Isso é bem claro aqui, né? E aí, depois que a gente tem a rede treinada, né? Amostrar é o processo normal de amostragem, e aí, nesse caso, é um processo bem simples mesmo, né? Que a gente pega um processo de amostragem que você parte do x0, né? E daí você vai querer chegar no x1, né? E aí o alfa vai ser aquele schedule ali que você vai ter um certo número de passos aqui para fazer, né, o blending reverso, né? Então, né, você tem a rede treinada aqui que, dado o x-alfa, né, ela vai te retornar aqui, né, os valores, e aí você vai pegar o passo anterior, né, que é o x-alfa-t, né, e aí somar aqui o que teria que tirar de ruído, vamos dizer assim, né, para ter o alfa-t menos 1, né, até chegar no alfa, né, t, no alfa t grande, né, e aí você vai estar no x1 ali, né? Que é o que você quer, né? Então, isso aqui é mais ou menos a visualização do processo, né? É, e você vê que é bem parecido, né, com o processo, né, de antidifusão, né, usando o Denoising Diffusion Probabilistic Model, né? E chega nesse resultado, né? Eu fiquei vendo esse processo, na medida que ia treinando, eu ia acompanhando, né? E eu peguei essas amostras para fazer esse vídeo, né? Agora, interessante desse método, né? Que apesar dele ser muito simples, né? É, ele assim, tem outras aplicações, porque em nada que a gente discutiu, né? A gente diz que essa distribuição P0 tem que ser uma distribuição normal. No caso do Denoising Diffusion Probabilistic Model, a gente precisa que essa distribuição seja uma distribuição normal. Mas nesse caso, né, do alpha deblending, não é necessário, né? E aí você pode pegar, na realidade, qualquer densidade, qualquer duas densidades, né, e transformar uma na outra usando esse método, né, do alpha deblending, né? Aqui é um exemplo em 2D, né? Então, aqui tem um exemplo que a gente pegou três uma distribuição que são três densidades, né, três modos aqui de densidade gaussiana, né? E aqui dois, né? E aí o método calcula aqui, né, o fluxo aqui entre essas densidades, né, com as correspondências que é dado pelo método, né. E aqui a gente já viu alguns exemplos aqui quando estava ilustrando o Denoising Diffusion Probabilistic Model, né, entre a distribuição normal e essa curva em S, né, ou entre essa curva em S e essa curva aqui, que seria o Swiss Roll, né? E você vê que a trajetória é bem certinha aqui, né?
é bem intuitiva, né? E assim funciona muito bem, né? Então isso aqui é mais para demonstrar, né? E assim, se for pensar, a generalização no caso de imagem mostra que não é obrigado a você usar o ruído, a distribuição normal, né? Como a imagem de latente, a distribuição latente, né? Você pode pegar um ruído uniforme, essa distribuição bigaussiana, e você pode pegar até uma textura aqui, um padrão, né, de pedrinhas e tal, e o processo funciona. Bom, quando você pega essas distribuições que são mais ou menos aleatórias, funciona relativamente bem. Essa aqui não funciona muito bem, mas aí tem uma série de considerações que os autores fazem, por que, que ela não funciona tão bem e o que, que precisaria fazer para ela funcionar melhor, né? Bom, e além disso, ela tem aplicações interessantes, né, artísticas, que você pode aplicá-la para dithering, que é uma área que é muito usada em processamento de sinais e ilustração gráfica, né? A gente aqui no IMPA mesmo já trabalhou muito nessa área, né? Que aqui você pode, por exemplo, fazer uma transformação, né, de um blue noise, né, um ruído com característica blue noise, para qualquer densidade arbitrária, né? Então aqui é uma rampa, né? Aqui tem dois padrões diferentes e ela faz essa transformação perfeitamente, né? Que isso aqui, na verdade, a densidade das amostras reflete essas densidades arbitrárias, né? Então, como conclusão aqui é que esse método talvez não seja o mais simples, mas não é talvez não seja o mais simples de todos, né? Mas é uma abordagem bastante simples e intuitiva para esse processo de difusão determinística, né? Para ter um modelo generativo, né? E ele usa simplesmente os conceitos mais básicos, né? De amostragem, né? E a teoria assim, clássica, né? De cálculo e probabilidade, né? Então é muito fácil de entender e com isso a gente consegue concentrar no essencial, que é a intuição, né? E o que é interessante também é que se a gente assim, pensar nesse método, como mostrei agora, ele não, por só usar isso, né, ele não exige que essa densidade inicial seja gaussiana, pode ser qualquer coisa, como a gente já viu aí, né? E mais ainda, quer dizer, tem uma correspondência direta, né, com o Denoise Diffusion Probabilistic Model, né, porque se essa distribuição inicial P0 é gaussiana, então esse mapeamento é o mesmo que é o mapeamento gerado pelo método Dedin, né, que é uma equação diferencial determinística, né? Bom, aquela coisa, né? There's no free lunch, né? Então, a limitação dele é que, exatamente por ser muito simples, ele não vai conseguir se igualar, né? Nem em termos de eficiência, nem em termos de qualidade a esses modelos generativos, né, mais avançados, né? Principalmente esses últimos que foram publicados esse ano, né? Nota que esse paper também foi publicado esse ano, né? Então, certamente ele não pode competir com o Stable Diffusion XL e outros, né? Mas ele é muito efetivo para o propósito que a gente está mostrando aqui no curso, né? Então é isso, né? Eu agora vou fazer uma pausa aqui de 1 minuto só para tomar uma água e aí passar para a segunda parte da aula. Bem, então, continuando, né? Eu queria aproveitar isso, que de uma certa maneira eu peguei dois extremos ali, né? Que é o modelo de difusão clássico, que é o Denoise Diffusion Probabilistic Models, e o mais simples, né? Que é esse do Alpha de Blending, né? Então, assim, o que eu quero fazer agora é mostrar que, na realidade, existe todo um espaço, né, de possibilidades, né, de modelos de difusão, né, que só usam princípios de difusão inspirados, né, em teorias e métodos diferentes, em áreas diferentes, né? Isso aqui é mais ou menos um resumo do que existe atualmente, né, que faz parte da pesquisa de ponta nessa área, né?
Então, essencialmente, eu vou falar de três grandes categorias, né, de princípios que inspiraram modelos generativos de difusão, né? Então, você tem os modelos que são baseados em princípios físicos, né? Você tem os modelos que são baseados em princípios de processamento de imagem e você tem os modelos que são baseados em operar diretamente com redes neurais, né? E aí vou falar de cada um deles, procurar só dar uma ideia geral do que são, né? A gente não vai entrar em detalhes, né? Mas só adiantando, né? Quer dizer, a gente já viu exemplos tanto dessa primeira categoria quanto dessa segunda, né? Porque o Denoise Diffusion Probabilistic Models é baseado em princípios físicos e esse, né, do Alpha The Blending é baseado em processamento de imagens, né? Então, começando com esses modelos baseados em princípios físicos, nós temos, né, como eu falei, né, o Denoise Diffusion Probabilistic Model, que é baseado em princípios físicos da termodinâmica, como já foi mencionado aqui no curso, né? Agora, recentemente surgiu um novo tipo de modelo generativo que é baseado, inspirado, né, em eletrostática, né, que é exatamente esse Poisson Flow Generative Models, né? Então, só para a gente especificar aqui em detalhe, né, a gente conhece bem o Denoise Diffusion Probabilistic Models, que a ideia é você injetar ruído, né, aos poucos numa imagem e aprender como retirar esse ruído. E isso é baseado, né, em princípios físicos da termodinâmica, como a gente já viu aqui, né, foi publicado, né, pelo Ho et al., né, em 2020, mas já vinha de pesquisas anteriores, né, nessa área, né. E agora, mais recentemente, né, no final de 2022, tem esse paper que é desse grupo do MIT, né, do Xu et al., né, que inclusive são pesquisadores da área de física do MIT, né, que a ideia é o seguinte: se você tem um campo elétrico, né, e você for imaginar esse campo, né, imagina que cada partícula dessas aqui tem uma carga elétrica, né? Então, essas partículas, se você olhar aqui bem pertinho aqui, né, elas vão dar uma certa distribuição de densidade aqui, né? Mas se você for imaginar que, se for olhar essa carga elétrica bem longe, né, numa esfera aqui no infinito, né, aqui você vai ter uma distribuição uniforme, né, da carga elétrica. Então, essencialmente, você imaginar cada carga elétrica, à medida que ela vai, assim, você vai se distanciando dela, né, ela vai fazendo uma espécie de difusão, né, que é dada pelo campo elétrico, né? Isso usando os princípios da física, né? Você tem como calcular e exatamente vai ser uma equação diferencial, né? E tem todo um jeito de calcular, mas o processo, a ideia toda é a mesma, né? Tanto baseado na termodinâmica quanto na eletrostática, né? Inclusive tem alguns pesquisadores que estão já pensando assim em usar outros princípios físicos para o processo de difusão, né? Os únicos resultados que existem até agora são esses dois, né? E aí, se a gente pega, né, modelos baseados em processamento de imagem, a gente tem, né, esse método baseado em blending e deblending, né? Mas tem esse outro aqui que é baseado em outras operações, né, de processamento de imagens, né? Como deblurring, paint, snowfication, né? E esse trabalho Cold Fusion, né? Então, o Alpha DBN a gente acabou de ver, né? Essencialmente, ele calcula, né, essa, o fluxo, né, imaginando a média dessas trajetórias todas, né, que você poderia calcular mostrando uma imagem da distribuição P0 e a imagem da distribuição P1, né, e aí você vai ter esse fluxo, né. Já esse Cold Diffusion, né, até ele foi anterior ao esse do Iterative Alpha Blending, e ele advoga que você qualquer operação, quer dizer, assim, tem várias operações de processamento de imagens que assim fazem uma mudança na imagem, que é uma mudança que pode ser controlada e parametrizada, né, assim, por uma transformação gradual, né, que seria o nosso processo de difusão, né? E aí a operação pode ser, por exemplo,
um borramento onde você faria uma difusão, mas o borramento no sentido de você borrar a imagem gradativamente, essencialmente fazendo a convolução com filtro passa-baixa, né? E você vai aumentando aqui para você poder pegar um filtro que seria dado por uma gaussiana, né? E vai aumentando a variância da gaussiana e você vai borrando a imagem, né? E aqui você tem a imagem total, ela vai ficando borrada, né? E isso é uma espécie de difusão, né? Outra coisa que eles falaram que eu fico surpreso que funciona, mas eles mostram que funciona, é você fazer esse painting, né? Que você começa no caso, revelar ou ocultar pedaços da imagem, né? Baseado numa máscara, né? Então você tem uma máscara aqui que vai, né? Assim, cortando pedaços da imagem, deixando só o centro, por exemplo, né? Isso aqui assim, para mim não é tão intuitivo, mas é impressionante que funciona. Esse aqui é bastante interessante porque é só variar a resolução, né? Que de uma certa maneira tem uma relação com o blur, né? Porque aqui é um tipo de blur, aqui é outro tipo de blur, né? Que você vai simplesmente reamostrando a imagem, né? Com resoluções muito pequenas, né? E também funciona, né? Esses dois aqui, para mim, é intuitivo que funciona muito bem. Esse Intending, esse Snow, que é botar uma espécie de, como se fosse um padrão ali que vai apagando a imagem, ele tem a ver com esse Intending. E, assim, você pode imaginar que está meio nessa ideia de botar ruído, tirar ruído, mas é um padrão qualquer, né? O ponto todo é que essas operações aqui é não trivial você fazer assim a teoria, a conta de que por que isso funciona, né? É um pouco mais assim, não é baseado em first principles, né? É baseado em processamento de imagem e matemática, né? E na verdade o paper apresenta todos esses resultados, mas ele foca, né, principalmente nesse do blur aqui, que eu acho que é o mais efetivo, né? Mas ele foi um dos primeiros papers que disse que daria para generalizar, né, os métodos, né, usados para você fazer modelos generativos de difusão, né? E agora, mais recentemente, a gente tem visto, né, modelos, né, de difusão que são baseados em operar diretamente nas redes neurais, né? E aí tem esses dois exemplos aqui, que esse aqui, né, o Hyperdiffusion, ele opera diretamente nos pesos de uma rede neural, né, que descreve uma imagem, por exemplo, né? E esse aqui, na verdade, ele opera diretamente na rede neural, mudando, né, as camadas internas lá da rede neural, né? Então, esses dois métodos eles têm uma relação com transformers. Esse aqui usa diretamente os transformers e esse aqui usa os transformers para fazer a difusão, né? Então, esse do Hyperdiffusion, qual é a ideia? A ideia é que você vai ter uma rede, tipicamente uma rede de coordenadas, né? E você vai aprender, né, uma rede que representa o objeto treinado, né? Uma imagem ou um modelo 3D, uma coisa assim. E você tem os pesos da rede que, se você dá as coordenadas, você vai ter, né, o valor do sinal ali, né? E aí o que esse método de Hyperdiffusion faz ele vai pegar os pesos da rede, né? Então os pesos e os biases da rede, né? E juntar isso aqui, né? E passar numa rede de difusão que é uma rede de transformers, né? Então, nessa rede de transformers, ele vai injetar ruído nesses pesos, né? Obviamente, como aqui, né, é um processo, né, que é, depende do tempo, né? Porque a difusão depende do tempo, ele vai usar o positional encoding, né? E aí vai fazer a difusão, né, interativamente aqui e aprender, né, essa difusão diretamente nos pesos da rede. Depois você aprende a mostrar também, né, quando você der um T aqui, você vai ter o peso, né, da rede correspondente aquele modelo, né, que foi treinado aqui com um certo ruído, né, que foi treinado aqui na rede de difusão, né? E aí, com isso, você consegue amostrar para fazer síntese. Então, você tem os pesos de uma rede, né, que você vai fazendo síntese, né? E, bom, você tem que
usar isso, né, tanto para aprender, né, você vai usar essa coisa de overfitting, diffusion e síntese para aprender, né, esse modelo aqui de transformers, e depois para amostrar, né, você consegue amostrar diretamente e, usando os pesos, gerar as amostras, né? Isso é bastante efetivo, né? E foi publicado esse ano ainda, né? É bem recente esse trabalho, né? É interessante que aqui essa representação não é uma representação discreta, né? Do seu sinal, do seu dado, né? Essas redes aqui é uma representação contínua, né? Então você está num espaço de probabilidades ali que é um espaço de probabilidade contínuo, né? E você usa os transformers para poder lidar com isso, né? Também não é muito claro assim, né? Como que esse processo de você jogar ruído nos pesos, como é que ele funciona mesmo, né? Mas Transformers assim, a gente já viu que é muito poderoso, né? E os resultados aqui são demonstráveis, né? E aí finalmente tem esse aqui que também é bem recente, né? Que é você na verdade fazer a difusão diretamente nos Transformers, né? Que é um pouco diferente de você, por exemplo, né? Usar um transformer visual, né, para fazer o modelo generativo. Quer dizer, aqui a ideia é que você vai ter, né, essa parte de difusão diretamente na rede. Então, você tem esses blocos de difusão dentro da rede, né, e aí você tem, né, o código latente aqui, né, de difusão, né, e você vai aprender isso, né, a botar e tirar ruído desses blocos. E aí é interessante o seguinte, que você pode usar esses blocos com diversos tipos, né, de combinações e condicionamento, né? Então você nota que aqui, né, tem uma parte, né, que é o condicionamento que você vai usar, né? E aí nesse condicionamento você pode usar, né, cross attention, né, coisas de condicionamento com contexto, né? Esse modelo é bastante pesado para treinar, né? Mas funciona também, né? Eu fiz algumas experiências, mas assim, você precisa de recursos computacionais consideráveis para trabalhar com esse tipo de modelo, né? Mas eu tenho resultados, assim, deu para experimentar um pouco, mas é muito recente ainda, tem que esperar essas coisas assim se consolidarem, né? Bom, é isso. Então eu vou parar a gravação aqui.